Continuação do livro A Mentalidade Anticapitalista. Segunda parte. O impulso para a melhoria econômica. Sob o capitalismo, o homem comum desfruta de confortos que, em épocas passadas, eram desconhecidos e inacessíveis até mesmo para as pessoas mais ricas. Mas, claro, automóveis, televisores e geladeiras não fazem um homem feliz. No instante em que o homem os adquire, ele se sente mais feliz que antes. Mas tão logo alguns desses seus desejos estejam satisfeitos, surgem novos. A natureza humana é assim. Poucos americanos estão plenamente conscientes de que seu país desfruta do mais elevado padrão de vida do mundo e que o estilo de vida do americano médio parece fabuloso e fora de alcance para a imensa maioria das pessoas que vivem nos países não capitalistas. A maior parte das pessoas menospreza aquilo que elas têm e que podem adquirir e suplicam pelas coisas que lhe não são acessíveis. Seria inútil lamentar por esse apetite insaciável por mais e mais bens, pois essa ânsia é precisamente o impulso que leva o homem em direção à melhoria econômica. Contentar uma pessoa com o que ela já possui ou pode facilmente conseguir e abster-se apaticamente de quaisquer tentativas de melhorar as suas próprias condições materiais não é uma virtude. Tal atitude se assemelha mais ao comportamento animal do que à conduta de seres humanos racionais. A marca mais característica do homem é que ele nunca cessa de esforçar-se para melhorar o seu bem-estar por meio da atividade intencional. Contudo, esses esforços devem ser apropriados ao objetivo. Eles devem ser adequados para causar os efeitos desejados. O que está errado com a maioria dos nossos contemporâneos não é o que eles estão sempre desejando apaixonadamente por maiores e melhores suprimentos de diferentes bens, mas sim pela sua escolha de meios inapropriados para atingir esse fim. Eles são iludidos por ideologias espúrias. Eles favorecem políticas que são contrárias aos seus próprios interesses reconhecidamente como vitais. São demasiadamente tolos para verem as inevitáveis consequências de longo prazo de suas condutas, se deleitando com seus efeitos passageiros de curto prazo. Defendem medidas que inevitavelmente resultam no empobrecimento geral, na desintegração da cooperação social sob o princípio da divisão do trabalho e o retorno à barbárie. Por que todos eles odeiam o capitalismo? Porque eles, ao mesmo tempo que desfrutam de todo o bem-estar que o capitalismo lhes confere, lançam saudosos olhares aos bons e velhos tempos do passado e às condições miseráveis dos trabalhadores russos de hoje. Sociedade de status e capitalismo. Antes de responder a essa questão, é necessário explicar a característica distintiva do capitalismo em relação àquela da sociedade de status. É muito comum comparar os empresários e capitalistas da economia de mercado aos aristocratas da sociedade de status. As bases para comparação são as riquezas relativas de ambos os grupos em relação às condições mais limitadas do restante dos seus semelhantes. Contudo, ao se fazer uso dessa metáfora, não é possível perceber a diferença fundamental entre os ricos da aristocracia e os burgueses ou ricos do capitalismo. A riqueza de uma aristocracia
não é um fenômeno do mercado. Não tem origem no fornecimento aos consumidores e não pode ser reduzida ou mesmo afetada em função de qualquer ação da parte do público. Ela deriva da conquista ou da liberdade da parte de um conquistador. Essa riqueza pode chegar ao fim pela revogação da liberdade do doador, através da expulsão violenta vinda da parte de outro conquistador, ou ainda ser desperdiçada pela extravagância. O senhor feudal não serve aos consumidores e está imune ao descontentamento da população. Os empresários e capitalistas devem sua riqueza aos consumidores que sustentam seus negócios. Eles a perdem inevitavelmente tão logo outras pessoas os substituam, servindo melhor ou de forma mais barata os consumidores. Não é o objetivo deste livro descrever as condições históricas que causaram as instituições das o princípio da igualdade sob a lei levantada pelos enaltecedores dos bons e velhos tempos é que esse princípio aboliu os privilégios de classe e a dignidade. Ele atomizou a sociedade, dizem eles, dissolveu suas subdivisões orgânicas em massas amorfas. O muito para muitos é agora dominante e seu materialismo mesquinho se superpôs aos padrões de nobreza de épocas passadas. O dinheiro é rei. Pessoas praticamente desprezíveis desfrutam de riquezas e abundância, enquanto pessoas de mérito e de valor ficam de mãos vazias. Esta crítica indica tacitamente que, sob o Ancien Régime, os aristocratas eram distinguidos pela sua virtude e que deviam sua posição social e seus rendimentos à sua superioridade moral e cultural. Não é necessário desmascarar esta fábula, sem expressar qualquer julgamento de valor. O historiador não pode deixar de enfatizar que a alta aristocracia dos principais países europeus eram descendentes de soldados, cortesãos e cortesãs que, nas guerras constitucionais e religiosas dos séculos XVI e XVII, tinham se alinhado inteligentemente à parte vitoriosa em seus respectivos países. Enquanto os inimigos do capitalismo, sejam conservadores, sejam progressistas, discordam a respeito da avaliação dos antigos padrões, eles concordam plenamente na condenação dos padrões da sociedade capitalista. A seu ver, os que devem adquirir riqueza e prestígio não são os que merecem o bem de seus semelhantes, e sim pessoas fúteis e indignas. Ambos os grupos fingem que seu objetivo é substituir os métodos manifestamente injustos que predominam no capitalismo laissez-faire por métodos de distribuição mais justos. Agora, ninguém nunca afirma que sob um capitalismo livre de obstáculos, os que se saem melhor do ponto de vista dos padrões eternos de valor são aqueles que devem ter preferência. O que a democracia capitalista de mercado provoca não é a recompensa das pessoas de acordo com seus verdadeiros méritos, seu valor próprio e sua superioridade moral. O que faz um homem mais ou menos próspero não é a avaliação de sua contribuição do ponto de vista de um princípio absoluto de justiça, mas a avaliação da parte de seus semelhantes, que simplesmente utilizam como padrão de medida suas próprias necessidades pessoais, seus desejos e finalidades. É precisamente isso que significa o sistema democrático de mercado. Os consumidores estão acima, ou seja, são soberanos.
Eles querem ser satisfeitos. Milhões de pessoas gostam de beber Pinca-Pinca, uma bebida preparada pela companhia multinacional Pinca-Pinca. Milhões de pessoas gostam de histórias de detetives, cenas de mistério, tabloides, touradas, boxe, uísque, cigarros, gomas de mascar. Milhões de pessoas votam por governos ávidos por armamentos e para promover uma guerra. Então, os empresários que suprem, da melhor forma e do jeito mais barato, todas as coisas exigidas para a satisfação dessas necessidades têm sucesso financeiro. O que conta no quadro da economia de mercado não são os julgamentos acadêmicos de valor, mas as avaliações realmente manifestadas pelas pessoas em comprar ou não comprar. Para o resmungão que reclama da injustiça do sistema de mercado, somente um pequeno conselho pode ser dado. Se você quer ficar rico, então trate de satisfazer o público, ofertando para ele algo que seja mais barato ou que ele goste mais. Tente superar a pinca-pinca formulando uma outra bebida. A igualdade perante a lei dá a você o poder de desafiar qualquer milionário. Em um mercado que não é sabotado por restrições impostas pelo governo, é exclusivamente sua culpa se você não superar o rei do chocolate, a estrela de cinema ou o campeão de boxe. Mas se você prefere a satisfação que obtém ao escrever poesia ou filosofia, as riquezas que você talvez consiga pelo engajamento em uma indústria de confecções ou no boxe profissional, você é livre para fazê-lo também. Então é claro que você não irá ganhar tanto dinheiro como aqueles que servem à maioria. É assim que funciona a lei da democracia da economia de mercado. Aqueles que satisfazem as necessidades de um pequeno número de pessoas somente conseguem poucos votos, dólares, em comparação àqueles que satisfazem as necessidades de mais pessoas. Em fazer dinheiro, a estrela de cinema supera o filósofo, o produtor de pinca-pinca supera o compositor de sinfonias. É importante perceber que a oportunidade de competir pelas recompensas que a sociedade tem para distribuir é uma instituição social. Ela não pode remover ou aliviar as limitações inatas com as quais a natureza diferenciou muitas pessoas. Não é possível alterar o fato de que muitas pessoas nascem doentes ou se tornam incapazes no decorrer da sua vida. O equipamento biológico de um homem restringe fortemente o campo em que uma pessoa pode trabalhar. A classe daqueles que têm a habilidade de pensar por si é separada por um abismo intransponível da classe daqueles que não podem. Parte 4. O ressentimento da ambição frustrada. A partir de agora, podemos tentar entender por que as pessoas odeiam o capitalismo. Em uma sociedade baseada em castas e status, o indivíduo pode atribuir seu destino adverso às condições que estão fora do seu próprio controle. Ele é um escravo porque poderes supra-humanos que determinam tudo acabaram por designá-lo para essa classe social. Não é obra sua e, portanto, não há razão alguma para que ele sinta vergonha de sua pobreza. Sua mulher não pode achar que a sua situação seja um problema. Se ela dissesse para ele: "Por que você não é um duque? Se você fosse um duque, eu seria uma duquesa?" Ele poderia responder: "Se eu tivesse nascido filho de um duque, não teria casado com você, uma escrava, mas com a filha de um outro duque. Não ser uma duquesa
é um problema exclusivamente seu, porque você não foi mais esperta na escolha dos seus pais. Sob o capitalismo, a coisa é bem diferente. Aqui, a situação de vida de todo mundo depende da sua própria ação. Todo mundo cuja ambição não foi totalmente satisfeita sabe muito bem que perdeu chances, que tem sido testado e os seus semelhantes acham que ele deixou a desejar. Se sua mulher o repreende, por que você ganha somente $8 por semana? Se você fosse tão esperto quanto seu amigo Paul, você seria um chefe de exceção e eu poderia desfrutar de uma vida melhor. Ele se conscientiza de sua própria inferioridade e se sente humilhado. A tão falada crueldade do capitalismo consiste no fato de que ele trata todo mundo de acordo com a sua contribuição para o bem-estar de seus semelhantes. O princípio, para cada um de acordo com suas realizações, não permite qualquer desculpa para faltas pessoais. Todo mundo sabe muito bem que existem pessoas como ele que são bem-sucedidas naquilo que ele falhou. Todo mundo sabe que muitas pessoas que ele inveja são homens que venceram por esforço próprio, que começaram do mesmo ponto do qual ele mesmo começou. E muito pior, ele sabe que todas as demais pessoas também sabem. Ele lê nos olhos de sua mulher e de seus filhos a reprovação silenciosa. Por que você não foi mais esperto? Ele vê como as pessoas admiram aqueles que foram melhor sucedidos que ele e como olham para ele com descaso ou com pena por seu fracasso. O que faz com que muitas pessoas se sintam infelizes sob o capitalismo é o fato de que o capitalismo permite a cada um a oportunidade de alcançar as posições mais desejadas que, é claro, somente podem ser conquistadas por poucos. O que quer que um homem possa ter conquistado para si é meramente uma fração da ambição que o levou a vencer. Sempre há diante dos seus olhos pessoas que foram bem-sucedidas onde ele falhou. Existem pessoas que o superaram e contra quem ele nutre em seu subconsciente complexos de inferioridade. Tal é a atitude do vagabundo em relação ao homem com um trabalho regular, do operário em relação ao chefe de seção, do executivo em relação ao vice-presidente, do vice-presidente em relação ao presidente da companhia, do homem que possui $300 mil em relação ao milionário e assim por diante. A autoconfiança e o equilíbrio moral de todo mundo são questionados pelo espetáculo daqueles que deram provas de possuir maiores habilidades e capacidades. Todo mundo está ciente de sua própria derrota e insuficiência. A longa fila de autores alemães que radicalmente rejeitam as ideias ocidentais do iluminismo e a filosofia social do racionalismo, utilitarismo e laissez-faire, assim como as políticas propostas por essas escolas de pensamento, foi iniciada por Justus Moser. Um dos novos princípios que despertou a ira de Moser foi a demanda para que a promoção dos oficiais de exército e de funcionários públicos deveria depender da capacidade e do mérito pessoal, e não da ancestralidade do cargo e da linhagem nobre, da idade da pessoa e seu tempo de serviço. A vida em uma sociedade na qual o sucesso dependesse exclusivamente do mérito pessoal seria, segundo Moser,
simplesmente insuportável. De acordo com a natureza humana, todo mundo tem a tendência de superestimar seu próprio valor e seus problemas. Se a situação de vida de um homem é condicionada por outros fatores que não a sua excelência inata, aqueles que permanecem nos degraus inferiores da escada podem sujeitar-se a esse resultado e, sabendo de seu próprio valor, ainda preservar sua dignidade e seu amor próprio. Mas é diferente se a decisão é somente por mérito. Neste caso, os homens mal-sucedidos sentem-se insultados e humilhados. A partir disso, o que deve ocorrer é o ódio e inimizades contra todos aqueles que os superaram. O sistema de preços e mercado do capitalismo é tal como uma sociedade em que o mérito e as realizações determinam o sucesso ou fracasso de um homem. O que quer que uma pessoa pense do viés de Moser contra a meritocracia deve admitir que ele está correto na descrição de uma das suas consequências psicológicas. Ele teve um insight sobre sentimentos daqueles que foram testados e deixaram a desejar. Assim, para se autoconsolar e restaurar sua autoafirmação, esse homem está em busca de um bode expiatório. Ele tenta persuadir-se de que ele não tem culpa em não ter conseguido. Ele é, no mínimo, tão brilhante, eficiente e laborioso quanto aqueles que o excederam. Infelizmente, essa nossa ordem social nefasta não premia os homens mais merecedores. Ela coroa o canalha desonesto e inescrupuloso, o trapaceiro, o explorador, os individualistas grosseiros. O que fez com que ele falhasse foi a sua honestidade. Ele é muito decente para utilizar-se dos truques básicos aos quais os seus rivais devem sua ascendência. Nas condições sob o capitalismo, um homem é forçado a escolher entre virtude e pobreza de um lado e a riqueza e vícios do outro. Ele mesmo, graças a Deus, escolheu a primeira alternativa e rejeitou a segunda. Essa busca por um bode expiatório é uma atitude das pessoas que vivem sob uma ordem social que trata todo mundo de acordo com a sua contribuição para o bem-estar de seus semelhantes e onde, então, todo mundo é o fundador de sua própria fortuna. Em tal sociedade, cada membro cujas ambições não têm sido plenamente satisfeitas se ressente com a fortuna de todos os outros que se deram melhor.